Na casinha tão singela, Maria entoava um hino de amor e paz a quem ela buscava. E o pobre peregrino, que em prantos a ouvia, seguia o seu destino, bendizendo o nome de Maria. Um dia alguém chegou, iluminando o jardim, e docemente falou: mãe querida, vem a mim. E da casinha singela, Maria envolvida em luz, seguiu rumo às estrelas, nos braços de Jesus. Irmão, se o sofrimento entristece os teus dias, lembra por um só momento no grande amor de Maria, pois suas mãos dadivosas transformarão tua dor em uma chuva de rosas, de paz, de luz, de amor. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto: Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z. Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que acompanham os encontros virtuais do Lar de Teresa pelo canal do YouTube. É muito bom ter vocês aqui conosco para mais uma noite de reflexão. Primeira mensagem da noite é a comunicação de que seguem abertas as inscrições para o nosso grupo de estudo básico da doutrina espírita. Tem 3 opções para quem quiser se aprofundar, dar início aos seus estudos, junto conosco. No horário da manhã, às 8, à tarde, às 15 horas, e à noite, às 19 horas. São vários horários e podemos atender a todos. As inscrições são totalmente gratuitas, o curso é totalmente gratuito. Basta acessar a página do Lar de Teresa, www.lardeteresa.org.br, e seguir lá as instruções disponíveis. A gente vai dando início aqui ao nosso encontro público virtual, né? Como vocês já sabem, nosso estudo ele é feito alternadamente entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estar estudando o Livro dos Espíritos, um tema que é muito agradável, que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, que são das questões 459 a 465 do Livro dos Espíritos. Nosso palestrante também é conhecido de todos, integrante da casa há muitos anos, um querido amigo, Fernando Danzinger, a quem desejamos boas-vindas, damos suas boas-vindas. Fernando, queria passar a palavra para você rapidamente, só para
as suas considerações, suas palavras iniciais aos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Obrigado, Gustavo. É uma alegria estar com você e é uma alegria estar com os nossos queridos, ainda de modo virtual. Tenhamos uma noite de paz. Bem, vamos seguir aqui o nosso cronograma, passando primeiro para a leitura da nossa página inicial, um texto maravilhoso do nosso Emmanuel, Psicografia do querido Francisco Cândido Xavier. O texto é Bons Espíritos. Quando em dificuldade, assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, adquires ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresentas-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que, em muitas circunstâncias, pareces abraçar a ingratidão e a agressividade, não obstante o propósito de honrar a justiça e, por esse motivo, dignifica todos aqueles que te estendam a bondade e a compreensão. Respeitas quem te não dá prejuízo. Admiras quem não te fere as convicções. Estimas a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te crie problemas. Agradeces a quem não te aprecia a nobre intenção. Em suma, recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te às necessidades sem exigir-te certificado de perfeição e exame de consciência. Pelo auxílio que recebeste, reconheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificará assim facilmente a condição do amigo desencarnado. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira, em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres te seja feito. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. Temos, então, a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, as bênçãos necessárias para esta noite, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, permaneça em nossa companhia, já que estamos aqui reunidos em teu nome, Tereza, Antônio de Aquino, Cleia, Doutor Bezerra, a todos os benfeitores espirituais possam estar junto de nós, transmitindo ao nosso irmão Fernando as melhores vibrações para essa fala que terá início no momento de agora. Que assim possa ser, agora e sempre, graças a Deus. Fernando, é um prazer que eu passo a palavra para você, para a sua exposição desta hora. Boa noite. Muito obrigado, Gustavo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Como o nosso amigo Gustavo mencionou, nós vamos estudar hoje as questões 459 a 465, do capítulo 9, que fica na parte segunda do Livro dos Espíritos. Capítulo este cujo título é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Antes, porém, de nós irmos para aquelas questões, vamos recordar algumas outras questões desse capítulo, para que nós possamos nos inserir melhor no contexto que vamos abordar. As questões iniciais do capítulo tratam da faculdade que os espíritos têm de conhecer os nossos pensamentos. Dessa forma, as respostas às questões 456 e 457 dizem que os espíritos podem ver o que fazemos e conhecer os nossos pensamentos.
ver o que fazemos e conhecer os nossos pensamentos. A primeira parte não é difícil de nós aceitarmos, uma vez que os espíritos podem estar por aí, isto é, no ambiente, e é natural que eles possam nos ver. Isso é uma parte mais simples de nós aceitarmos. Mas a questão que surge em seguida é quais os espíritos que estão no ambiente? Que espíritos são esses? A resposta é muito simples, aqueles com os quais nos afinizamos, tal como no caso da nossa situação de encarnados. Nós convivemos com as pessoas com as quais afinizamos. Então, se nós gostamos de um certo esporte, torcemos com um certo time, e nos reunimos com os nossos amigos para falar sobre esportes sobre esse time, naturalmente é possível que numa reunião dessa surjam espíritos que também tenham o mesmo gosto que nós temos por aquilo e vão nos acompanhar naquela reunião, por exemplo. Ou seja, a lei, na realidade, é de sintonia, a lei é de afinidade, tal como na situação de encarnados. Os espíritos que estarão perto de nós serão aqueles que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Se nós gostamos, por exemplo, de música clássica e ouvimos em nossa casa, se algum espírito, por exemplo, gostar, ele poderá estar perto de nós. E mesmo aqueles que não gostam de nós, existe esse caso, nós vamos colocar isso mais adiante, aqueles que eventualmente querem nos trazer algum tipo de prejuízo por males que nós lhes tenhamos feito, pelo menos eles vão ter que ouvir um pouquinho de música clássica e vão acalmar os seus espíritos, o que é bom. Pelo menos isso. Às vezes a gente pensa, bom, se tem algum espírito aqui que esteja querendo perturbar o ambiente, pelo menos ele vai querendo ou não, vai ouvir um pouquinho de uma música que vai acalmar o ambiente. Então, o espírito que a gente tem é esse, de trabalhar aquilo que a gente pretende melhorar. Quanto a poderem conhecer os nossos pensamentos, eles não necessariamente conhecem exatamente o que nós estamos pensando, mas sabem do teor daquilo que nós pensamos. Os espíritos superiores, sim, estes podem conhecer de fato todos os detalhes. Os espíritos superiores podem conhecer todos os detalhes dos nossos pensamentos. Mas mesmo os espíritos mais atrasados são capazes de perceber o que pensamos, porque é como se nós emitíssemos permanentemente um cheiro característico do nosso pensamento, ou um hálito mental, como às vezes se costuma dizer. Em outras palavras, é algo que é nosso e, quer queiramos ou não, é irradiado por nós e, portanto, percebido pelo ambiente. Então, se a gente, por exemplo, está passando num lugar, está com um certo perfume, quer queiramos ou não, as pessoas em torno de nós vão sentir aquele perfume. Se nós estivermos, por alguma razão, suados, chegando de algum lugar, etc., o nosso cheiro também vai ser percebido pelas pessoas em torno de nós. E isso, no que diz respeito à questão espiritual, funciona dessa maneira. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm uma frequência característica, uma emanação característica que nós estamos chamando como um cheiro característico e, portanto, pode ser percebido. Então, se eu tiver com muita raiva, por exemplo, em determinado momento, ou for um espírito belicoso, isso é percebido por espíritos que estão em torno de nós. E aqueles espíritos belicosos, eventualmente, podem, sim, estar junto de nós, aproximarem-se de nós por conta dessa percepção da nossa emanação mental. Então, isso é importante para que nós tenhamos em mente que, queiramos ou não, nós estamos sendo percebidos, ao menos pelo teor dos nossos pensamentos. Vamos agora à questão 459, que é enunciada da seguinte forma. A 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nós vamos repetir essa pergunta e a resposta,
porque elas resumem algo que, em princípio, poderia não ser muito óbvio para nós. E é uma das questões mais fortes do Livro dos Espíritos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nós pensamos, os nossos pensamentos são captados. Essa captação dos nossos pensamentos atrai espíritos para próximos de nós e nós interagimos com esses espíritos, pelo menos através do pensamento. Se eles forem do mesmo teor, eles aumentam a intensidade para o bem ou para o mal, né? Sendo do mesmo teor, eles vão, de alguma maneira, criar uma amplificação desses pensamentos. Isso pode ser muito bom se nós estivermos fazendo, por exemplo, uma oração em conjunto. E essa época nós precisamos orar muito pela paz do nosso planeta. Então, orando muito pela paz, essa amplificação dos pensamentos pacificados das nossas orações contribui para que a psicosfera do planeta seja melhor. Por outro lado, se nós nos deixarmos levar ao recebermos uma notícia violenta, nos deixarmos tocar pelo ódio em relação àquilo, nós vamos, de alguma forma, sintonizar com outros irmãos que estejam pensando também em ódio e, de alguma forma, vão estar contribuindo para que esse ódio se amplie. Por mais que nós estejamos chocados com aquilo, chateados com aquilo, nós estaremos contribuindo para piorar a psicosfera ou o ambiente espiritual nosso em torno de nós e do planeta. Então, particularmente no momento em que nós vivemos com a situação no Brasil, com a situação no mundo, nós, como espíritas, temos a responsabilidade de termos isso em mente e procurarmos, em qualquer circunstância, mesmo aquelas circunstâncias que nos desagradam, que poderiam nos suscitar lampejos ou pensamentos de indignação, de raiva, o que seja, nós precisamos sintonizar e contrapor esse tipo de emanação. E a contraposição se faz através do sentimento de amor, de paz, de oração. É importante que a gente tenha consciência disso. Isso é físico. Isso é uma questão física. É a maneira que a gente tem de se contrapor ou de contribuir com o ambiente em torno de nós e no planeta também. A questão 460 e a 461, que estão relacionadas, elas dizem o seguinte: 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Existem outros? Ou esses próprios estão associados a outros? E a 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como distinguir isso? E as respostas que os espíritos dão às questões 460 e 461 esclarecem que os espíritos podem nos fazer, sim, sugestões que influem em nossos pensamentos, mas também esclarecem que não interessa de quem é o pensamento, não interessa se é nosso, não interessa se é dos espíritos. O que interessa é se esses pensamentos, nossos ou sugeridos, são bons e proveitosos ou não. É isso que interessa. Não importa se os pensamentos são nossos ou são sugeridos, até porque, geralmente, a interação faz com que eles sempre sejam, de alguma forma, uma mistura, uma interação. Então, o que importa é que a resposta dessa interação seja proveitosa, seja boa. Isso é o que, de fato, interessa. É natural ainda, conforme mencionado na questão agora 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Bom, também é simples, né? Que os bons espíritos nos sugerem bons pensamentos, de bom ânimo, de paz, de harmonia, de concórdia, enquanto aqueles, como diria o Chico, ainda não bons, nos sugerem pensamentos de tristeza, de dor, de quebra de autoestima, de ódio e daí por diante.
Alguns são mais evidentes, os de ódio são mais evidentes e mais facilmente identificáveis. Outros mais sutis, eventualmente mais perigosos, porque mais difíceis, às vezes, de serem identificados por nós. E nessa quebra de autoestima, pode ser um dos mais perigosos pensamentos sugeridos a nós. A 462 pergunta o seguinte: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias? E a resposta: algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Vulgarizá-las no sentido de difundi-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, de novo, é sempre uma interação. Sempre é. Então, quando a gente está pensando mesmo numa solução científica de um problema, e os cientistas às vezes mostram isso, acordei, pensei numa solução, pensei num problema, acordei pensando na solução. Às vezes uma interação que ele tem com outros irmãos, os seus pares, que lhe ajudam e interagem, trazendo a solução, se isso for proveitoso para o seu trabalho, para a humanidade, enfim, para a evolução. Então, isso também é particularmente interessante. A lei é sempre de afinidade, de semelhança. E aí eu queria fazer uma comparação para os tempos modernos das redes sociais e chamar atenção quanto a isso. As redes sociais, quando a gente clica, redes sociais e coisas diversas, tem pesquisa no Google, que funciona, por exemplo. Quando eu entro e tenho interesse no assunto, revelo um interesse naquele assunto, eu passo a receber uma série de respostas ligadas àquele assunto do jeito que eu gosto. Exatamente do jeito que eu gosto. Então, se eu torço para um determinado time, por exemplo, eu faço perguntas sobre o time, eu só recebo coisas fundamentalmente boas daquilo. Eu nunca recebo uma análise balanceada dos prós e contras do tema que eu estou estudando, do tema que me agrada. Então, eu recebo sempre respostas que, de alguma forma, fortalecem o meu modo de pensar. Qual é a consequência disso? Cada vez mais eu fico cristalizado na minha maneira de pensar, porque eu não recebo um retorno de uma análise do outro lado. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu acabo criando uma solução de polarização de um bem muito, muito exacerbado daquilo que eu penso e do mal daquilo que eu não penso. Isso traz como consequência um processo de isolamento numa certa posição, sem análise de outras posições e, eventualmente, radicalizações ou polarizações, como a gente costuma dizer nos dias de hoje. Então, nós, como espíritos, temos que tomar muito cuidado com isso, em que nós analisemos a situação daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está se interessando, e sempre procurar olhar os dois lados e, acima de tudo, respeitar as posições dos nossos irmãos. O ano que nós estamos vivendo, particularmente como um ano político, precisa de nós espíritas, oração, compreensão e respeito. Independente do que o outro irmão pensa, não importa se ele tem uma posição diferente da nossa, o que importa é que nós respeitemos a opinião dos outros, compreendamos que somos diferentes e que esse processo de conversa pode ser positiva, mas sempre com profundo respeito e compreensão e jamais sem polarização. E a oração é fundamental, de novo, para que, acima de tudo, nesse ano, nós tenhamos a paz. Por quê? Porque o movimento espírita precisa ser uniforme, não no sentido de pensar A ou B de posições, mas uniforme no sentido do respeito às opiniões alheias, e jamais pode se fragmentar. E a maneira mais eficiente de fragmentar qualquer instituição é
fazendo com que os seus membros tenham opiniões diferentes, polarizadas e desrespeitosas. Esse é um ano que o nosso Brasil e o nosso mundo, nós estamos vendo crises na Europa, certamente influenciadas por posições que são polarizadas e que precisam ter de nós uma resposta clara espírita. É a resposta da paz, da oração, da concórdia e do respeito. Então, isso é o que nós espíritas precisamos estar atentos, olhando sempre posições diversas e sempre respeitando os nossos irmãos como irmãos, porque é o que somos, caminhando a caminho da luz e da paz. Isso é o que nós, como espíritas, temos que ter em mente. Um outro ponto que nós gostaríamos de lembrar aqui, e que é particularmente grave, particularmente também nos dias de hoje, é a questão do suicídio, que é outra questão particularmente importante. A literatura espírita tem mostrado, de modo categórico, que o fator obsessivo ou influência espiritual tem geralmente um papel preponderante na ação do suicídio. Isto porque aqueles espíritos que nos querem prejudicar, eles têm uma perfeita noção de que o suicídio é uma coisa muito dolorosa. Claro que com atenuantes de caso em caso, mas sempre é uma situação muito dolorosa para o espírito, no que diz respeito a sofrimento. Alguns espíritos nos dizem que, em certas circunstâncias, não existem níveis de sofrimento na Terra comparáveis ao de um suicídio, em certas circunstâncias. Então, a gente pode imaginar que são coisas muito dolorosas. E como os espíritos que começam a nos influenciar para nos levar à questão do suicídio, eles começam agindo. É quase um manual. O início, quase que invariavelmente, é através da destruição da nossa autoestima. Sutil, portanto, muitas vezes é a mais perigosa. Bom, você errou de novo. Mas, de novo, você não vai aprender nunca. Mas teu pai já falou, tua mãe já falou, tua esposa, teu esposo, teu filho. Você não consegue aprender. Você não consegue conversar com teu chefe, você não consegue conversar com as pessoas da tua equipe. Você só faz coisa errada. Será que você não consegue? E coisas sutis, assim. O que você está fazendo vivo ainda? E essas sugestões sutis que começam na autoestima são perigosíssimas. E é o momento em que a gente se torna vulnerável e acaba eventualmente chegando nessa circunstância. Então, uma das questões mais importantes na influenciação espiritual negativa é a identificação do problema. A identificação da influência negativa. Às vezes não acontece. Tanto que muitas pessoas chegam a cometer suicídio. Muitos. Mas, invariavelmente, a gente tem que estar atento. Eu estava bem. Surgiu um pensamento que não tinha nada a ver comigo. Ou surgiu um pensamento desse tipo, eu preciso melhorar, eu só erro. Tá bom, então eu vou trabalhar. Eu só erro, eu sou espírita. É porque eu tenho que melhorar muito, então eu vou me esforçar ainda mais para acertar. Mas eu jamais vou me render no erro. O erro sempre é a oportunidade de eu aprender. Às vezes a dor é a vacina para que a gente não erre daquela mesma maneira. Portanto, se a gente tiver essa consciência, a gente consegue trabalhar contra a autoestima ou contra influenciações, às vezes em momentos que a gente está completamente desprevenido. E, de novo, a identificação do momento da influenciação é um ponto crucial. Eu não estava pensando nisso. Como é que surgiu esse pensamento intruso? Bom, você é uma pessoa em relação ao qual eu não gosto, é uma situação que me prejudica, enfim, mas não importa. Eu não estava pensando naquilo. E surge aquele pensamento. E aí eu tenho que trabalhar aquilo. Isso não é meu, eu não estava pensando nisso. E mesmo que eu tivesse, eu ia inverter a situação para transformá-la no que eu estou aprendendo com aquilo e o que eu vou ganhar com essa experiência, mesmo sendo eventualmente dolorosa. A outra questão fundamental na questão da influenciação dos nossos irmãos, que do outro lado querem nos prejudicar, vem daqueles de nós que têm muitos anos de reunião mediúnica. E o que a gente aprende na reunião mediúnica
uma das coisas que eu diria que das maiores lições da reunião mediúnica é que os irmãos que são chamados espíritos maus ou obsessores são espíritos muito doentes, muito sofridos. Eles sofreram nas nossas mãos ou nas mãos de criaturas que estão sendo, por alguma razão, com seus nomes no Lar de Teresa, dores acerbas. Eles são profundamente sofredores. Então, eles não devem ser vistos nunca como nossos adversários. Ao contrário, eles devem ser vistos como criaturas doentes, em processo de sofrimento, e que merecem a nossa oração e o nosso respeito. E nas reuniões mediúnicas, a única maneira de você, de algum modo, tocar aquele espírito não é pelo raciocínio. Muito raramente é pelo raciocínio. Na grande maioria das vezes, é quando esses espíritos percebem que alguma compaixão foi percebida em relação a ele, ao problema que ele tem, a dor que ele está sentindo, que ele sofreu no momento passado, às vezes muito longe no passado, às vezes no tempo da escravidão, por exemplo. Acontece ainda nos dias de hoje. Ou no tempo muito passado, aquela dor foi tão intensa que ele não conseguiu se livrar. Ele é profundamente doente e merece a nossa compaixão e a nossa oração. Então, quando ele percebe que existe essa compaixão em relação a ele, que o sentimento é diferente em relação a ele, nesse momento ele se toca e percebe que ele pode seguir um outro caminho. Muito dificilmente um palavreado, por mais racional, lúcido que seja, vai ser capaz de tocar aquele irmão que é infeliz e é irmão nosso. Então, nesses processos de obsessão também, a gente precisa e deve orar por esses irmãos que eventualmente estão tentando nos prejudicar porque mal lhes fizemos. E eles merecem, portanto, a nossa compaixão, o nosso pedido de perdão e a nossa oração. Isso também é fundamental, porque não se trata de afastá-los de nós, trata-se de orar por eles, para que eles sejam atendidos e deixem de sofrer. Então, esse é um processo também. A questão 466 esclarece que existem ambas as influências, as positivas e as negativas, e que desde sobre ti atuam influências mais é que as atrais, desejando o mal. Porque os espíritos, eles chamam de inferiores, não chamam de espíritos doentes, correm de auxiliar no mal, logo desejo praticá-lo. Se eu estiver armando alguma coisa ruim, um crime, vão surgir um monte de espíritos que vão dar força naquilo, com certeza. Uma vingança, vão surgir um monte de espíritos vingativos que vão me ajudar a praticar aquilo que eu estou tentando, da mesma forma para o bem. E aí os espíritos dizem, se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Há muitos anos atrás tinha um desenho animado, eu não sei se os mais novos têm esse tipo de coisa ainda, mas no meu tempo tinha um desenho, aí aparecia um bonequinho e ele tinha que tomar uma decisão. Aí aparecia a imagem do anjinho e de um diabinho aqui. O anjinho falava as coisas boas e o diabinho falava as coisas ruins. E ele tinha que tomar a decisão daquilo, né? Ele estava planejando algo e não soprava. É mais ou menos a imagem do que acontece. Né? Os espíritos do bem nos trazem pensamentos positivos, os espíritos infelizes, às vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão, trazem opiniões ruins. A decisão é nossa. A decisão é sempre nossa. Da gente querer ouvir o lado que a gente quer ouvir. Mais à frente, eu queria falar nessa questão, que a 495, mas tem relação com as anteriores, é muito interessante na medida que pergunta a respeito do abandono pelo anjo da guarda de seu protegido. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Será que o anjo da guarda nos abandona quando a gente só está fazendo coisa errada, né? Coisas em relação às quais eles nos sugerem a gente não atende? Então a pergunta é assim, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E a resposta dos espíritos, afasta-se
quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente, sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame, mas ele respeita as decisões que nós tomamos. Mas está sempre ali. No momento em que a gente dá uma pequena brecha para uma coisa positiva, ele imediatamente está junto de nós, nos inspirando novamente. Então, o cerne de tudo que a gente está falando é afinidade. Isso vale para espíritos encarnados como para espíritos desencarnados. Sempre é sintonia e afinidade. E essa afinidade, a sintonia, ela não muda quando a gente desencarna. Ela permanece da mesma maneira. A afinidade permanece. Ela existe aqui, a gente se une às pessoas que têm afinidade conosco e ela permanece quando nós estamos no plano espiritual. Nós vamos para lugares onde nós gostamos de estar. É simples assim. A questão 530 desse mesmo capítulo também diz o seguinte: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? E a resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo que se a tua louça se quebra é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Então, a gente, às vezes, não pode culpar os espíritos. É cômodo, né, irmão? Isso eu fiz porque foi o espírito que me sugeriu isso. Tirando a responsabilidade dos nossos próprios ombros. Na realidade, a responsabilidade, no fundo, é sempre nossa. Sempre é uma decisão nossa como agir. A gente vai receber influência de vários lados e vai tomar a decisão. E por mais que tentem nos embaraçar, isso acontece muito. Acontece, por exemplo, quando a gente começa na casa espírita e quer iniciar o culto no lar. Como é que, de novo, como a questão da autoestima funciona pelo manual de levar ao suicídio, via de regra começa pela autoestima, da mesma maneira, quem quer começar o culto no lar, o manual diz o seguinte: você vai receber um telefonema, você vai receber uma visita, o teu chefe vai te ligar, vai surgir uma emergência, para não permitir que você instale o culto no lar na tua casa. Isso é também o manual das ocorrências quando alguém quer começar o culto no lar, iniciar esse processo do culto no lar, que é tão protetor para os nossos lares. Então, a gente tem que estar ciente disso. Vai acontecer isso, mas eu vou ser capaz de transformar isso e vou superar. Vai acontecer nisso, mas eu vou superar. E esse problema foi entender que essa influenciação é, sim, de gente que não está interessado em que eu comece, e eu vou começar e vou orar por esses que estão querendo perturbar a reunião do culto no lar. Por eles eu vou começar. A reunião de hoje vai ser dedicada especialmente a esses irmãos, para que Jesus os abençoe, os envolva em muita luz. E eu vou trabalhar com paixão em mim em relação a eles. E aí os espíritos, em continuidade, perguntam que esses espíritos que provocam contrariedades, eles têm uma animosidade pessoal ou agem contra qualquer pessoa, sem motivo. Aí eles dizem tanto uma coisa quanto outra. Às vezes, aqueles que nos perturbam têm relação conosco, de coisas que nós lhes fizemos no passado, ou não tem motivo nenhum, uma afinidade que eles têm com a casa, contra pessoas da casa, e que querem criar empecilho a divulgação da luz, a ampliação da luz no mundo, por exemplo. Seja o que for, a gente vai trabalhar por esses irmãos também no nosso processo. É importante a gente, então, lembrar, já caminhando para o final do nosso estudo, da importância de certas questões. Eu costumo, às vezes, chamar a atenção dessa questão da ligação, da influência espiritual,
duas coisas. Uma é a questão daquilo que a gente assiste, por exemplo, na televisão ou nas nossas mídias sociais, ou o que seja. Às vezes a gente olha uma coisa ruim e a gente fala que coisa horrorosa, que coisa triste, mas não desligo daquilo. Todo dia eu vou lá e vejo de novo as piores notícias do dia. Porque quando a gente olha um telejornal, não são as notícias do dia. A gente poderia chamar de as piores notícias do dia. Aquelas mais trágicas, mais dolorosas, que suscitam em nós uma grande tristeza, uma grande raiva. E eu continuo vendo aquilo todo dia, porque eu sou, via de regra, viciado em desgraça. A gente não se percebe, não percebe isso. Mas a grande maioria de nós é viciada em desgraça. Eu posso dizer que é absurdo, mas continuo olhando. Mas o botão liga, desliga, está na minha mão. E eu posso optar por não ver, por ver alguma coisa que seja produtiva. Ah, mas eu tenho que ver as notícias. Então, tudo bem. Selecione o que você quer ver e dê um peso àquilo que te irrita, o que é triste, e com aquilo que traz harmonia ao teu lar, que traz alguma coisa de positivo. Mas tenha consciência de que, às vezes, muitos de nós, eu diria que a grande maioria de nós é viciado mesmo, de modo imperceptível, sutil, em desgraça. E é o que a gente faz repetindo ou repetindo, ou às vezes vendo certos programas, ou às vezes vendo certas coisas nas mídias sociais. E a outra questão fundamental é a detecção da influência espiritual. Eu diria que esse é um momento crucial. Eu quero me livrar da influência espiritual, eu tenho que perceber, eu tenho que estar atento. Comigo, às vezes, acontece muitas vezes. Eu me pego numa coisa que me desagrada, mas já passaram 5 minutos ou 10 minutos, eu estou ruminando aquilo, estou elaborando uma coisa que eu não devia estar elaborando, mas eu demorei 5, 10 minutos numa elaboração de uma coisa que notoriamente é uma influência espiritual, mas eu demorei 5 a 10 minutos para perceber isso. E às vezes a gente consegue perceber isso com mais clareza, com um tempo menor. Opa, isso não era meu, não era para pensar nisso, eu vou girar o botão aqui e transformar para uma coisa positiva, seja do meu trabalho, seja o que for, mas para uma coisa que vai ser positiva. Outras questões falam do mesmo tempo, do mesmo tema, possibilidade de neutralizarmos a influência negativa, sempre é praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança e orando. E orando, inclusive, pelos irmãos que provocam os escândalos, pelos irmãos que nos perseguem, pelos irmãos infelizes que perseguem nossos irmãos, porque esses são aqueles para quem Jesus veio. Para os doentes, ele disse isso. Os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes. E são esses irmãos, os doentes. Os mais doentes, os que ignoram a oportunidade que Jesus nos dá, e aqueles que ainda se comprazem em perturbar a mensagem do Mestre, a mensagem de amor. A maior revolução que já foi lançada no planeta. O amor como elemento transformador das relações sociais. Nunca houve uma proposta tão revolucionária quanto essa que Jesus nos enviou. O melhor antídoto contra o mal, não tem dúvida, é o bem. Nós vamos concluir lendo umas pequenas linhas do livro Agenda Cristã de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, Sinais. Na página 103 diz o seguinte: sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Vamos, então, procurar sempre sintonizar nesse canal dos bons pensamentos, das boas leituras, das boas ações, para nos cercarmos de bons amigos espirituais. A oração é fundamental, como nós mencionamos, para, às vezes, nós sermos capazes de mudar desses canais do desânimo para os canais da esperança, dos canais da cólera, para os canais da paz, da tristeza, para a alegria. Oremos sempre e cada vez mais em nosso dia a dia. Vamos agora orar com o nosso Gustavo. Obrigado, Gustavo.
Boa noite a todos. Bem. Deus abençoe. Bem, como já era de se esperar, Fernando trouxe reflexões maravilhosas, profundas, objetivas, do dia a dia, e que muito colaboram na nossa caminhada, nosso autoaperfeiçoamento. A gente agradece muito, Fernando, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e pela sua segurança em nos passar uma mensagem tão bonita quanto essa. A gente quer agradecer, por fim, a todos aqueles que aqui estiveram conosco até esse momento. Contamos com a presença de todos vocês para o encontro da próxima segunda-feira, que se dará às 19 horas. O tema é especial, a importância do livro espírita e do livro dos espíritos. Vejam só, meus amigos, um tema maravilhoso, também de muito interesse no nosso estudo, para a nossa reflexão. Vamos à prece de encerramento, mentalizando o nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso bom pastor pela sua boa nova, pelo seu evangelho, agradecer a Kardec por essa codificação maravilhosa, ao Lar de Teresa, que acolhe a todos nós por essa oportunidade do estudo, pela oportunidade segura de ingressarmos na seara de Jesus, rogando também aos bons espíritos que sigam conosco, nos abençoando, nos orientando, e que essas palavras, Senhor, ditas no dia de hoje, possam ficar gravadas em nossas mentes, em nossos corações, nós possamos explorar e vigiar nossos pensamentos a todo momento. Assim seja, agora e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos e estejamos juntos na próxima segunda-feira às 19 horas. Até a próxima. Boa noite. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, no aconchego, calor. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe.